Eu elaborei um material, eu vou ser breve na verdade, tá? Mas assim, eu vou abordar, lógico que o tema não vai se esgotar aqui hoje, é muito amplo realmente, como reforçou a Brahmaputra ontem, mas eu vou abordar alguns pontos-chave essenciais. Então o primeiro deles é assim, ó, como são vistos os protagonistas sociais. Então a gente tem uma imagem emblemática, é um organismo que na sua parte anterior tem um mecanismo. Então é interessante porque, só recapitulando um pouquinho a questão que o Brahmaputra ontem abordou e frisou, a questão das varnas, né? É interessante também frisar mesmo, de acordo com o que ele mencionou, que a cabeça, ela representa os brahmanas. Então, dentro desse organismo social, védico, né, desse sistema de estamentos, a gente tem esse grande mecanismo e desses estamentos interdependentes. Então, os brahmanas são os pensantes, as pessoas que pensam, que iluminam e que guiam as demais varnas. Os braços são considerados os kshatriyas, que protegem, que dão proteção às demais varnas. A região do estômago é considerada os vaixas, porque produz a riqueza, produz o alimento, produz o suprimento, né? A prosperidade, certo? E os shudras são as pernas, que caminham, que movimentam e que mantêm, que sustentam todo esse organismo em funcionamento. Então essa imagem que eu acabei colocando aqui era justamente para trazer essa visão de interdependência, de interligação e de corresponsabilidade entre as varnas, beleza? Aqui na Bhagavad Gita, olha só, tem também esse aspecto de revisão. Dentro do que o Brahmaputra abordou ontem, né? A gente tem o verso 18 e 47, olha só. Shreya Swadharmo Viguna Paradharma Anushtitat Swabhava Niyatam Karma Kurvan Naknoti Kyubisham. Ou seja, é melhor alguém dedicar-se à sua própria ocupação, mesmo que a execute imperfeitamente, do que tentar, né, do que aceitar a ocupação alheia, executando-a com perfeição. Então, os deveres prescritos conforme a natureza da pessoa nunca são afetados por esses determinados. Ou seja, é mesmo o indivíduo ele focar na atividade que nasce da sua natureza, embora a execute com imperfeição, olha só que forte, do que tentar fazer o dever do outro, né, a atividade que nasce da natureza do outro, certo? E mesmo que tente realizar isso com perfeição. Então, é melhor, Krishna aconselha a ficarmos no âmbito do nosso dever, mesmo que imperfeitamente, do que tentarmos dar conta do dever do outro com perfeição. Isso é muito legal, né? Agora, veja mesmo, o que a gente pode trazer de reflexão, então, a partir desse ensinamento tão antigo e, ao mesmo tempo, tão atual? Existem algumas perguntas. Qual a minha varna? Eu acho que a gente pode ficar se perguntando, né, a partir desse estudo, desse módulo de cultura védica. Então, isso é uma pergunta pertinente. Qual a minha varna? Embora saibamos que na Era de Ferro, né, a Kali Yuga, das desavenças, nós temos um mix de varna, quer dizer, uma mistura,
né? Tá tudo bem misturado, assim, não tem muito essa questão da delimitação dos estamentos, né? Como, tanto que a gente vê, o Rama comentou tanto ontem, que a questão da Índia, né? Virou a questão das castas, que é uma deturpação desse sistema. Mas ainda assim existem atividades que nascem na nossa natureza, existe assim uma natureza ainda predominante. Então isso talvez seja uma pergunta válida, a gente perguntar qual é a nossa varna? Ou ainda, quais atividades não posso deixar de realizar ou executar? Que tipo de atividade que me traz contentamento, me traz plenitude, né? O que eu posso fazer e que me traz essa satisfação e que eu não posso deixar de realizar? Isso é uma pergunta também válida para essa questão no contexto da cultura védica na atualidade. Outra pergunta, quais são os meus deveres atualmente? O que se configura no meu campo de ação como meus deveres? Isso é uma pergunta bem pertinente. E ainda outra, qual é o meu projeto de vida? Né? Então, vocês vão ver que durante o nosso estudo de hoje, eu vou tratar essa questão das varnas dentro de uma visão que a gente usa muito hoje em dia, de um termo que a gente usa muito hoje em dia, que é o protagonismo social. Eu ser protagonista da minha história, eu escrever a minha história, qual é o meu projeto de vida? Então, isso também é uma pergunta interessante. Lembrando que a cultura védica, né, pode ser também compreendida como a cultura do autoconhecimento. E vamos pensar, né, nós que estamos buscando todo esse conhecimento, todo esse respaldo, essa base, né, a gente percebe que mesmo nossa sociedade laica, que não fala no contexto védico, está buscando esse autoconhecimento. As pessoas estão buscando esse autoconhecimento, essa melhor versão de nós mesmos. Então, isso também é védico. O que ampara a sociedade védica é o conhecimento, certo? E eu costumo dizer assim, que não tem nada que saibamos hoje em dia, ou que estejamos buscando, que não já foi dito antes por Deus. No caso aqui, eu estou me referindo mesmo à reflexão da Bhagavad Gita. Então, Krishna realmente ele disse tudo, né? E aí a gente vê como que atualmente isso se desdobra. Você pode ver, por exemplo, textos laicos de educação, que são textos que nitidamente se referem ou se referendam, mesmo que o autor não teve consciência disso, a um conhecimento já contido na Gita, e a gente pode dar vários exemplos da pertinência dessa colocação. Então, a cultura védica é a cultura do autoconhecimento. Todo o conhecimento presente na humanidade foi ensinado primeiro por Deus. Então, esse princípio, quando a gente assume nas nossas vidas práticas, nas nossas vidas ocidentais, na nossa rotina ocidental, é o princípio védico. Né? Então, se a gente parte do pressuposto que a Gita ela acaba sendo esse farol brilhante, ela passa a ser esse norte, certo? Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de colocar. Então, tá. Agora, falar na cultura védica, logicamente, é pensar também no papel da mulher, tá? Isso é complexo, é uma atividade complexa, uma vez que nós sabemos que atualmente, no nosso atual contexto, existe variegadas formas de conceber o papel da mulher. A família, ela passa a ter vários desenhos, vários formatos. Então, o que é o papel dessa mulher? Será que é possível nós pensarmos ou dizermos que existe esse papel? Certo? Particularmente, eu creio que é possível, porque o que a gente percebe muitas vezes é o perigo, né, de a gente cair numa reflexão simplesmente niilista, negacionista, que dilui quaisquer tipos de valores. Eu acho isso perigoso. Então é importante, sim, inclusive, existe também, eu reitero, né, a questão da educação laica, nos documentos legais da nossa educação brasileira, é uma questão que é nós nos firmarmos, né, enquanto pertencentes a uma comunidade. Ou seja, esse questionamento, quais são as nossas raízes? É importante para o indivíduo que está imerso na cultura digital, que é o nosso caso, né, que vai ainda sofrer muitas alterações e outros desenhos, não para, né, a dinâmica social ela não para. Mas então é importante sabermos quais são as nossas raízes, qual é a nossa comunidade, certo? Então, assim mesmo, eu vou falar hoje para vocês a partir do ponto de vista das escrituras e também da minha própria experiência. Eu peço licença para vocês, a gente vai engendrar juntos esse diálogo. Então, qual o papel da mulher? Essa mulher que ama, essa mulher que
que busca religiosidade, espiritualidade, autoconhecimento, busca sabedoria. E essa mulher que é multi-ação, multitarefa, né? Então, nessa imagenzinha que vocês veem a mulher com o bebezinho, com a fruta na mão, indicando o quê? Né? A alimentação saudável, que a gente tem essa preocupação constante, né? De buscar sempre uma alimentação mais equilibrada. Essa mulher que ama, essa mulher que estuda, que está em constante formação na sua carreira, e essa mulher que trabalha. Né? Então, essa é a mulher que a gente vive hoje, o nosso papel, o nosso pathos, o nosso ethos, a nossa função, o nosso contexto de atuação e a nossa identidade. Essa é a mulher de hoje. Agora, na Bhagavad Gita, aqui no 10:34, é interessante porque nesse capítulo, quem quiser até se debruçar sobre ele, né, é um capítulo muito bonito, que ele explica para Arjuna a opulência do absoluto. E ele fala até de uma forma bem poética, bem metafórica, que eu vou até colocar aqui no slide subsequente, que é esse trechinho aqui, que é um resumo do 10º capítulo, que eu acabei fazendo para um comentário da Bhagavad Gita que eu fiz, um comentário da Bhagavad Gita para crianças que eu publiquei recentemente, né, que é As Perguntas de Lalita Trazem o Sol. Então eu fiz um resumo do 10º capítulo, que é o Opulência Absoluta, e eu acabei printando aí o livro em PDF e colocando aqui no slide para vocês. Então, é um resumo, né? E, logicamente, para fazer esse comentário da Gita para crianças, eu me vali de 2 versões da Gita, que foi o Srila Prabhupada, o Bhagavad Gita como ele é, e o de Nityananda Das Goswami, que é o guia completo, tá bom? Foram essas 2 versões que eu me inspirei para fazer esse comentário da Gita para crianças. Então, Krishna fala assim, no capítulo 10, que é o Opulência Absoluta. Sou a alma nos corações de todos, sou início, meio e fim. Dentre os corpos luminosos sou o sol brilhante, dos corpos de água sou o oceano. Dos seres humanos sou o governante, das feras sou o leão, dos purificadores sou o vento. Então, de todos os elementos e coisas, Krishna ele é o superlativo. E aí ele fala, dos grandes peixes sou o tubarão, e sou o Ganges dentre as águas correntes. Do feminino, essa é a parte na qual eu queria chegar. Do feminino eu sou a fama, a beleza, a fala, a memória, a razão, a firmeza e o perdão. Ou seja, das qualidades femininas, que são, como Krishna coloca aqui na Gita, preponderantemente femininas, ele é essas qualidades. Então, há de se dizer que a mulher védica, né, ela detém essas qualidades. Fama, beleza, fala, o poder da fala, memória, razão, firmeza e perdão. Então, para quem diz que a mulher é eminentemente emocional, né, que a gente vê que ele está falando que a razão também é uma qualidade feminina, certo? E aí, que é o que aqui também tem nesse slide, aqui no PDF, que é no verso 10:34, especificamente sobre essa questão. Então, no contexto que Krishna explica como que ele tenta falar de si mesmo para Arjuna, colocando-se como o absoluto, né? E aí ele vai usando, só para Arjuna mensurar esse grau superlativo de Krishna. Ele vai mensurando dentre as coisas, eu sou isso, suprema, sou superior, né? Então, das estações, sua primavera, sua vitória, sua determinação, sua conduta moral dentre aqueles que buscam a vitória, dos segredos, sou silêncio, dos sábios, sua sabedoria, nenhum ser móvel e imóvel pode existir sem mim, e tudo que possui beleza, poder e excelência brota de uma centelha de meu esplendor. Então, dessas qualidades femininas, ele destaca a fama, a beleza, a fala, a memória, a razão, a firmeza e o perdão. Interessante, né? Então tá, andando um pouquinho aqui mais, progredindo no material, nós podemos fazer uma pergunta então, como a mulher é vista dentro desse contexto do repertório védico? E aqui a gente está vendo mesmo, especificamente no contexto védico, das histórias, da história antiga, dos Puranas. Então, ela é vista como protetora do Dharma, que o Dharma explicou ontem, né? Que é a essência,
no caso das coisas, ele até deu exemplo explicando com os objetos, por exemplo, né? E como o Dharma do lápis é escrever, registrar, um exemplo. Então ele falou, e o Dharma do ser humano é amar e servir. Isso foi o que ele pontuou. Então, a mulher é a protetora do Dharma e do sistema social. E é interessante porque a Arjuna pergunta assim, ele argumenta antes da batalha de Kurukshetra, né? Ele fala lá no capítulo 2, versos 39, 40, 41 e 42. Ele fala assim, só para a gente mensurar o quanto que a mulher é esse indivíduo protetor do Dharma. Então ele fala, com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se e assim o resto da família se envolve em religião. Verso 40. Quando a irreligião é premente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem e a degradação feminina, ou descendente de Vrishni, vem progênie indesejada. E o verso 41, um aumento de população indesejada de certo causa a vida infernal, tanto para a família, quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. E verso 42, pelas ações más daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças desejadas, ou seja, crianças sem proteção, crianças sem amparo, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso, certo? Então, assim, a gente vê mesmo a questão do feminino como esse sustentáculo, como esse amparo do Dharma, certo? E isso na tradição antiga, no tempo de Arjuna, no tempo que Krishna explicou para Arjuna as instruções supremas. Agora, como pensar a questão da mulher, veja mesmo, né, aqui nesse próximo aqui, a mulher que se vê inclinada às práticas da cultura védica nos dias de hoje, como podemos enxergar? Né? Então, assim, eu elaborei para vocês aqui uma reflexão, mas ela é muito subjetiva, ela é muito pautada, como eu falei para vocês, a partir logicamente, da questão das escrituras, certo? E também pautada numa experiência subjetiva, particular minha. E eu vou aqui compartilhar com vocês, tá bom? E, logicamente, isso não deve excluir outros desenhos e outros formatos de seios familiares, de composições familiares, tá? Então, o que eu entendo? O que a mulher inclinada às práticas da cultura védica, como que ela pode atuar nos dias de hoje? Então, eu entendo que deve se manter a essência dos princípios e dos valores, tá? Encontrar um lugar de equilíbrio entre a independência e o compromisso com a família. Então, é interessante nortear isso, né? Pensando no que Arjuna mesmo pontuou ali para Krishna, na tradição da família, das futuras gerações. Por isso que a construção de uma atmosfera de paz no lar é importante, e a mulher, sem dúvida, também é esse protagonista, né? esse agente social, esse indivíduo que protagoniza essa realidade, certo? Então, ser protagonista na construção da felicidade sua e dos seus, sob a guia de seu mestre e do Senhor Krishna. Então, eu acredito que a assunção desse legado, né, védico inclui, sem dúvida, termos ali como o aquilão. O aquilão é o vento norte, né, é o vento que sopra do norte, ou seja, como elemento norteador a questão dos ensinamentos de Krishna. Né, esse é um ponto importante a destacar. Sim, ser fiel ao marido e honrar o compromisso, aquele compromisso que é feito, né, nos nossos casamentos ocidentais, né, unidos na saúde e na doença. Então, eu acredito que quando a gente faz o voto, né, ele precisa ser mantido, certo? Então, não que eu me oponha à questão da escolha, né, do divórcio e da retomada, né, da vida quando ela não está satisfatória dentro de uma relação, entende? Não que eu me oponha a isso. Porém, é importante, eu acredito,
que, ainda mais quando há crianças, né, envolvidas, que exista um desenvolvimento, um caminhar juntos, um desenvolvimento ali no relacionamento, para que a integridade, né, emocional não seja tão mexida, né, dos indivíduos em desenvolvimento, ou seja, as crianças, tá? Então, como eu disse, é um posicionamento meu, pessoal, particular, subjetivo, tá bom? Não obliterar suas relações pessoais, realizações pessoais, para que possa alcançar a melhor versão de si mesma. Então, eu entendo que no contexto védico, a mulher védica, ela vivia no âmbito unicamente privado, do lar, sob proteção do pai, sob proteção a posteriori do marido e a posteriori sob proteção dos filhos. Nós temos vários relatos nas histórias antigas sobre isso, tá bom? A própria Devahuti, por exemplo, ela tem uma história assim. Quando o marido dela toma a ordem renunciada de vida, ela passa a ter os cuidados do filho, Kapila, que a instrui sobre o sistema de Sankhya. Então, está lá no Bhagavata Purana, essa história. E assim mesmo, Rainha Kunti também, depois que ela se vê viúva, ela tem como os protetores, né, ali próximos a ela, os filhos, certo? Então, na tradição védica havia essa estrutura. A menina é protegida pelo pai, depois pelo marido, depois pelos filhos, quando ela já está numa certa idade avançada, certo? Porém, hoje em dia eu entendo, em plena Kali Yuga, nós estamos, né, de nós, que talvez não haja necessariamente, para que assumamos o legado védico, o retorno unicamente ao ambiente privado do lar. Como assim? Não, para eu ser uma mulher védica, para eu assumir esses ensinamentos, essas práticas, eu tenho que deixar de trabalhar e simplesmente ficar em casa cuidando dos filhos do marido, ou, né, enfim, elencando aí práticas que ela possa achar como pertinentes no ambiente privado do lar. Não, eu não acredito que a mulher vá necessariamente retornar 100% ao ambiente privado do lar, tá? Mas também eu confio que, pelo fato de ela já estar inserida no trabalho, no âmbito público do trabalho, eu acredito que ela não deva se eximir plenamente da sua natureza de também zelar pelo ambiente privado do lar, sobretudo quando há crianças e filhos e dependentes envolvidos, tá? E é interessante, né, que se a gente observar bem seriamente, a gente vê muito essa questão nas mídias sociais de mulheres que trabalham, que são independentes, mas que fazem um movimento de se voltarem também para o ambiente privado. Então elas assumem que são mães, elas assumem que cuidam da casa, que cozinham, sabe? Essa coisa de fazer acontecer também no ambiente privado do lar. Então a gente vê muito blogs e mães e profissionais que acabam fazendo esse movimento para dentro de casa, né? A gente vê muito isso hoje em dia também, como uma necessidade de suprir a possibilidade do exercício desse lado feminino, desse lado maternal, né? E mulheres bem-sucedidas, mulheres que são muito responsáveis e líderes, né, no âmbito público do trabalho, mas que elas também se voltam para esse ambiente privado. Então eu coloco aqui essa questão de não obliterar suas realizações pessoais para que possa alcançar a melhor versão de si mesma, né? Nos âmbitos privado, que é a família, e público, eu coloco aqui como trabalho, tá bom? Interessante notar que Srila Prabhupada estava ciente do potencial da mulher no Ocidente, e tanto que conferiu às suas discípulas funções de liderança. Então isso, né, graças a essa ação de Srila Prabhupada, hoje na ISKCON, nós podemos dizer que a mulher possui amplo espaço para o protagonismo. Isso é uma realidade, certo? Alguma dúvida? Algum comentário até aqui, pessoal? Sim. Oi, Meirin. Então, eu entendo, né? Esse exemplo acho que é interessante, preocupada
Eu não sei se você sabe, né? Você está Sim, sim. lembrando o que é. Tudo bem. Como as crianças que têm muita tendência a se deixarem desencaminhar, as mulheres também têm muita tendência à degradação. Sim, sim. E depois, mais adiante, ele também fala, segundo Chanakya Pandita. Pandita, Aham. as mulheres não são, em geral, muito inteligentes, por isso não são dignas de confiança. Então, eu acho que este comentário foi muito infeliz. Entendi. Eu queria ouvir, né, o que dentro da ISKCON se comenta a respeito dessa parte de comentário do Prabhupada. Sim, sim. Prabhupada, Meli, ele tem várias facetas. A gente tem que entendê-lo assim, sabe, não unilateralmente. Por exemplo, se você ler aqui o próximo slide, eu até coloquei aqui, ó. Insultar uma mulher casta significa trazer desastre para a vida. Dushasana, um irmão de Duryodhana, insultou Draupadi, uma mulher casta ideal, e por isso morreu. Essas são algumas das rigorosas leis do Senhor, entende? Então, existem esses comentários, sim, que permearam o universo da ISKCON, isso existiu, certo? Tanto que houve até ações, assim, passadas, eu acho que isso está sendo cada vez mais revisto, reestruturado e compreendido. Que esses comentários de Prabhupada, ele diz muito respeito à questão da mulher emocional, né? Que não usa essa questão da racionalidade, certo? Do poder da razão. Só que, veja mesmo, ao mesmo tempo que ele faz esse tipo assim, de comentário, é no sentido de que eu não vejo que seja um comentário assim eivado de maldade para conosco, entende? É apenas para frisar que a proteção à mulher é importante. Nesse sentido, Meli, eu vejo que existe um aspecto fundamental na sociedade como um todo, que é a questão da educação dos homens, certo? Então, os homens, para assumirem essa posição de protetores, daqueles que amparam, ou seja, as mulheres, as crianças, eles precisam ter essa educação, ter essa formação, certo? E se a gente perceber mesmo historicamente, mesmo na nossa história ocidental, a mulher ela foi denegrida, eu não vou nem usar esse termo, porque esse termo assim, ele até pode incorrer em outra conotação, mas a mulher ela foi prejudicada, sim, usurpada, ela foi, sofreu tudo que a gente sabe, que a gente conhece, por conta da questão, da sociedade mesmo masculina, que oblitera, que usurpa, que abusa. Então, a gente sabe como que a sociedade ela vai se degenerando, os valores vão decrescendo, decaindo, né? Então, quando o Prabhupada fala exatamente essa passagem que você mencionou, unicamente ele tinha em mente assim de propor para que ela seja protegida, certo? Para que haja esse aspecto da proteção ali. Porque no circuito védico, ela era assim, ela era criada, pelos seus pais, protegida pelos pais, depois ela pode se casar pelo marido e depois, já na idade avançada, pelos filhos. Porém, eu também gostaria de destacar o outro lado dessa questão, que é quando o Prabhupada realmente percebe a liderança, a proatividade das mulheres no Ocidente e confere esses cargos de liderança. Então ele pede que suas discípulas deem palestras, que suas discípulas liderem kirtans, o canto congregacional, certo? Que suas discípulas estejam inseridas no processo da ISKCON. Ele sabia que as mulheres não estariam unicamente nos lares, no âmbito privado do lar. Entende? Então, essa passagem aqui, Meli, do Srimad Bhagavatam, ele mostra o outro lado. Veja, a batalha de Kurukshetra, toda ela, você sabe, foi um desdobramento da crueldade que houve aqui, que partiu dos Kauravas em relação a Draupadi. Então tá aqui, um comentário de Prabhupada no Srimad Bhagavatam 1.8.5. Eu vou repetir. Insultar uma mulher casta significa trazer desastre para a vida. Então veja,
Veja mesmo, então Prabhupada sabia disso, não é? Logicamente que o respeito é fundamental, o apreço à figura feminina, né? Então, quando ele coloca isso que você mencionou aqui especificamente, na perspectiva de que ela precisa de proteção. Exatamente. E ao mesmo tempo eu reitero aqui essa passagem: insultar uma mulher significa trazer desastre para a vida, veja mesmo. Isso foi Prabhupada também. Tá no Srimad Bhagavatam 185, tá? É o comentário de Prabhupada. Porque a gente sabe que Draupadi foi insultada e realmente isso foi crucial para a destruição da dinastia Kaurava, da dinastia inteira. Mas assim mesmo, eu penso muito nisso também, sabe, Melim? Nessa questão. E a gente vê, né, como eu propus ali para vocês, essa questão dessa reflexão subjetiva, eu vejo que não tem como a gente simplesmente fazer retorno 100% ao ambiente privado do lar, para que, caso queiramos nos assumir como essas mulheres que carregam consigo o legado védico, a cultura, o conhecimento védico. Então eu não vejo isso possível, uma vez que nós estamos sim à frente também na liderança, estamos juntos, a construir essas funções sociais, certo? Agora, o que eu também vejo é justamente esse feminino, essa necessidade, e isso é uma questão contemporânea, eu repito, a gente vê vários blogs e pessoas colocando essa necessidade, mulheres, essa necessidade de assumir esse aspecto feminino, né? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, eu penso que tem que haver esse equilíbrio para que não obliteremos a nossa realização pessoal, mas também que isso não seja o preço apenas da realização pessoal e profissional, que isso não seja o preço para que não possamos sustentar também a questão da vida privada. Marido, filhos, as relações interpessoais, certo? Então a gente vê muito a questão do profissionalismo, da força que tem o profissionalismo, da formação que a mulher acaba trazendo para si, no bojo da sua dinâmica de vida, mas também se voltando contra esse outro aspecto da vida privada. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio, um casamento aí, para que ela atinja essa maturidade, essa plenitude, essa sabedoria. E eu acredito também que o objetivo, logicamente, como eu falei antes, da cultura védica, é esse autoconhecimento. O autoconhecimento é a gente desenvolver essa sabedoria e mesmo essas palavras que Krishna colocou, essa beleza, porque a beleza? A gente sabe, por exemplo, que tudo envolve estética, tanto na educação laica, um dos pilares tão interessante das diretrizes curriculares nacionais, que foram anteriores à Base Nacional Comum Curricular, é a estética, um dos pilares, Ou seja, o exercício, é pontuado ali, que o exercício da docência, do trabalho, ele não exclui o princípio da estética, da beleza. Interessante isso, Então, assim mesmo, Krishna já falou isso aqui, que existem esses valores femininos que a gente pode estar escolhendo para cultivar, que a gente pode estar colocando como uma meta mesmo para a nossa existência em todos os âmbitos, privado ou público, Então ele coloca aqui, do feminino, só repetindo aqui, que é bem interessante. Do feminino, eu sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Que Dayana Goswami coloca também paciência como perdão, Aqui, paciência, perdão, firmeza, inteligência, memória, a fala, a fama e a fortuna. Então são aqui características especificamente femininas. Ou seja, existe a valorização sim do feminino. Dentro da ISKCON houve polêmicas ligadas a essa questão, sobretudo essas falas pontuais que a Meilin destacou de Prabhupada, e houve comportamentos negacionistas em relação à mulher,
Isso também foi um fato, infelizmente, tá? Mas com o conhecimento correto, adequado, com a interpretação correta das escrituras, a gente consegue superar essas visões equivocadas, tá bom? Mais alguma colocação? Quem são as pessoas que são protegidas, os seres que são protegidos na cultura védica? Quem ganha essa proteção? E aí, honestamente, eu me volto muito à questão do papel do homem, né, na sociedade. Mas eu não vou discutir aqui o papel do homem, né? Eu vou pensar aqui na sociedade védica como um todo e delegar, assim, não delegar, mas pensar em funções, em papéis, em etos, né, em papéis sociais. Então, olha só a sociedade, quem deve ter prioridade em termos de proteção? Segundo a cultura védica, os brahmanes, eles são a cabeça pensante e que deveria iluminar a sociedade, guiar a sociedade, eles devem ser protegidos. Os animais, incluindo as vacas, logicamente. As vacas, por quê? Porque eles mantêm, a vaca ela supre a unidade de leite, seus derivados, então a cultura védica valoriza muito a questão da vaca, dos animais, né? E também outros animais, a gente vê, por exemplo, na cultura de Krishna em Vrindavan, nas histórias do Bhagavata Purana, a mãe Yashoda, ela alimentando as aves de manhã cedinho, colocando grãos para as aves. Então, assim, os animais como um todo, né, de uma forma geral também, eles tinham esse respeito, esse carinho, essa proteção. Krishna mesmo, né, ele usa um dos símbolos de Krishna é apenas de pavão, e por aí vai. Então, veja como a cultura védica está integrada à natureza, tá bom? Então, o que mais que tem proteção? As mulheres, elas mantêm a sociedade, elas são esse fio condutor do Dharma, da proteção do Dharma, certo? Tanto que a Arjuna alegou não querer lutar antes da batalha de Kurukshetra, porque as mulheres iriam ficar desprotegidas, né? Porque os homens iam morrer na guerra, então as mulheres iriam ficar desprotegidas. Esse foi um argumento de Arjuna, certo? A proteção às crianças, tá bom? Esse também é outro protagonista aí no contexto védico. As crianças não são, no contexto védico, apenas seres desprovidos de conhecimento, são seres em formação, mas muitas vezes seres assim, que inspiram os adultos, né? Então há histórias nos Vedas de deuses, né, semideuses que tomam forma de criança para ensinar os adultos, né? É bem interessante. O próprio Prahlada, né, filho de Hiranyakashipu, ele deu um exemplo muito grande, embora fosse uma criança pequena. Então, assim, no contexto védico, nas histórias, na verdade, todos são protagonistas, né? Então, mesmo, por exemplo, as mulheres, sim, havia essa formação do âmbito do lar privado, mas elas eram protagonistas sociais, elas atuavam na sociedade. Então, a gente vê várias histórias, né, de mulheres que legaram ensinamentos, instruções para os seus e para a posteridade. Então, a criança também é protegida. Por isso, certo, que no contexto védico, é outro ponto crucial que eu queria destacar com vocês. Existem os sanskaras. Os sanskaras são ritos de passagem. Ritos de passagem. Como nós, por exemplo, terminou a faculdade, tem a formatura, é um rito de passagem, certo? Então, na cultura védica, existem os ritos de passagem. Só que eles são mais complexos, mais contínuos, mais constantes, é muito bonito, né? E, logicamente, se não for prático executar esses sanskaras, né, que pelo menos a compreensão do que seja essencial seja mantida. Por exemplo, a criança, ela nasce, então existe um sanskara para isso, um rito de passagem para outra etapa. Ela saiu do ventre da mãe, então agora ela vai passar para o mundo externo e passar a adquirir conhecimento através dos sentidos, né, e os objetos dos sentidos. Tem a fase em que a criança vai para a escola, certo? Também tem um sanskara para isso, que é um rito iniciático, desejando bons auspícios e que ela tenha uma boa escolaridade, certo? Tem os ritos em que ela se casa, logicamente, e por aí vai, até o rito, né, pós-morte. Então, é interessante no contexto védico como ele tem esse respeito humano pelas fases da vida. Eu acho tão bonito isso, né? E então, mesmo que nós, eu repito, não possamos
fazer todos esses sanskaras realizados na íntegra, que seja mantida a essência, né, da passagem, das etapas da vida, certo? E que, tanto na nossa vida particular, como na vida dos nossos dependentes, por exemplo, dos nossos filhos, né, ou da nossa vida interpessoal no âmbito da família, conosco, nossos pais, nossos irmãos, nosso marido, que a gente observe essas mudanças, essas alterações nas nossas vidas, né? Então são sanskaras, tá bom? Então essa criança, ela é respeitada desde o início dessa vida, tá, pessoal? Todo mundo tá compartilhando, eu tô compartilhando, todo mundo tá vendo esse material, né? Ontem o Brahmaputra falou das varnas, esses estamentos sociais que eu comecei lá dando o exemplozinho daquele organismo cujo interior tem um mecanismo, né? Braços, pernas, estômago e braços e cabeça, então tudo interligado. Agora, a cultura védica, ela compreende esse sistema amplo e interdependente chamado Varnashram. Então é Varna e Ashram, e hoje eu vou tratar brevemente dos Ashrams. Quando a gente fala em Ashram, o que é que vem à mente da gente? Vem a questão dos eremitérios ou dos locais onde a gente pode fazer retiro, não é assim? Atualmente os ashrams são isso, né? Os lugares onde podemos fazer um retiro, onde podemos fazer alguma prática espiritual, uma prática de autoconhecimento e tudo mais. Mas, etimologicamente, ashram é o lugar em que nós encontramos um teto. O lugar em que encontramos o teto. E que teto é esse? É o teto dos deveres. O teto dos deveres. Se você colocar aqui, ó, ashrams, sob o teto dos deveres. Então, há de se compreender que nas etapas do desenvolvimento do indivíduo existem deveres específicos, né? Missões, digamos assim, né? De acordo com a etapa. É interessante que, galera, a sociedade védica, a cultura védica, ela não nos deixa ao léu, livres, assim, como nuvens fendidas, sabe, no céu, orbitando de um lado para outro, sem propósito. Eu acho que eu gostaria de pontuar muito isso. A cultura védica, ela pontua, né, ao indivíduo deveres. Então, o ashram é um teto sobre o qual nós vamos cumprir determinados deveres de acordo com a etapa da vida, certo? Então, veja mesmo, aqui eu coloquei para vocês essas imagens. Então, tem um menininho que é muito bonita essa tela, eu tirei a foto da tela e coloquei aqui. É uma tela que tem ali no quarto dos meus filhinhos, que é um menininho observando os peixinhos. Ele está sobre uma rocha, observando os peixinhos no mar. Então, ele simplesmente está observando. A gente sabe que a infância, ela precisa desse tempo, né? Desse tempo, dessa observação, dessa contemplação para maturar, certo? E ao mesmo tempo, a infância, de acordo com a cultura védica, ela não prescinde de orientação, ela não prescinde de uma intervenção positiva do adulto para encaminhar essa criança, que é a fotinha que eu coloquei ali para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de pontuar primeiramente isso, ao mesmo tempo que a criancinha tem o tempo dela de maturação, de crescimento, como essa criancinha aqui vendo, simplesmente contemplando os peixinhos no mar. Ao mesmo tempo, a criancinha também precisa dessa orientação, certo? Desse respaldo da família, dos pais, dos adultos. E é interessante que, se a gente observar mesmo o nosso Código Civil Brasileiro, no artigo 1600 e pouco, se você observar lá no Google, Código Civil Brasileiro, artigo 1600 e pouco, se não me engano, 1620, no inciso 9, é dito que é dever dos pais exigir respeito dos filhos, né? Interessante que até a nossa legislação laica pontua esse quesito. Bem, então, mas olha só como que isso é visto nos Vedas, na nossa cultura védica. Crianças e paternidade e maternidade. Lá no Srimad Bhagavatam, que é esse estudo pós-graduado da Gita, no 5.5.18, diz o seguinte: como é sério, alguém que não pode libertar seus dependentes do caminho de repetidos nascimentos e mortes, não deve nunca se tornar um mestre espiritual, um pai, um marido, uma mãe ou um semideus adorável.
Então, vejam como é complexo, né? Ou seja, eu tenho obrigação moral, um dever, né? Como mãe, já que eu resolvi ter filhos, ter progenie, de orientá-los para o bem, de orientá-los para a vida e, ainda mais seriamente, de prepará-los para a passagem. O Prayana Kali, que é o que Krishna coloca na Gita. Prayana Kali, o momento da passagem. Mãe da morte. Como é que eu vou preparar essa criança para isso, né? Então, o que a gente precisa fazer? Né? Munir, instrumentalizar esse futuro adulto, essa futura adulta, né? Da mulher e o homem, a desenvolver habilidades para o seu trabalho, como o próprio artigo da LDB, né? O artigo 1 da LDB coloca. Qual é a função da educação? Formar para a cidadania e para o trabalho. Nossa legislação laica. E eu acho magnífico isso, porque isso é védico, honestamente. Então a gente precisa instrumentalizar esse menino, essa menina, futuro homem, futura mulher, a serem cidadãos, né? Pessoas responsáveis que entendem a relação lógica entre direitos e deveres e que também possa galgar o mundo do trabalho. Um trabalho que possa lhe sustentar. Como Krishna coloca na Bhagavad Gita, sem trabalho Arjuna não tem como se sustentar o próprio corpo. Krishna também coloca lá na Gita essa instrução para Arjuna. Certo? Então, e além de preparar para a cidadania e para o mundo do trabalho, o que a gente precisa fazer? Dar conhecimento espiritual também. Ser bem honesto com nossos pequenos, né? Sermos bem honestos e darmos, eu estou pensando aqui de um lado como mãe, né? Mas isso é função do mestre espiritual, dos gurus, é função do marido para proteger sua mulher, sua esposa, é função daquele que é pai, é função daquele que é mãe, certo? E também instrumentalizar essa pessoa, essa criança com conhecimento espiritual, né? Com conhecimento espiritual, porque ele precisa se munir de sabedoria, de conhecimento para viver uma vida digna e ter uma passagem igualmente digna. Então a cultura védica, ela nos prepara para isso, para que nós possamos nos elevar, né? Logicamente que a gente está falando aqui no contexto védico é de uma elevação transcendente mesmo, uma viagem a outros planetas. Prabhupada tem um livro com esse título, né? Falando da questão dos mundos espirituais, planetas de Krishna. Mas se essa elevação ela é muito elevada, que possamos galgar na passagem uma existência mais digna, né? uma existência melhor. Então esse, né, é o que o contexto védico acaba pontuando. Agora vejamos aqui, como que isso é possível pensar no teto dos deveres, né? O teto dos deveres, o ashram, o teto dos deveres. Como é que a gente pode fazer isso? Qual é o dever da criancinha? Sim, a criança tem deveres também, né? Deveres, direitos, que a gente vê tanto no ECA, no Chá da Criança e Adolescente, mas também os deveres. Então, olha só que legal aqui. Essa primeira etapa da nossa existência se chama Brahmacharya. Brahmacharya, então, é a fase da educação religiosa, certo? E isso no contexto védico envolvia a aquisição de habilidades, né, através do repertório védico, do conhecimento espiritual, certo? Iniciava-se quando os meninos tinham 6 anos de idade, ou pouco mais do que isso. A entrada nesta fase era marcada por um ritual de iniciação, que eu falei para vocês, é sempre ali a passagem, a ritual de iniciação, para trazer bons auspícios para a nova fase que ia se iniciar. Esse ritual com o início da escola é o Panayana, que ele também era iniciado. A partir desse momento, a pessoa era considerada um renascido, Dvija. Dvija quer dizer 2 vezes nascido. Ela nasceu do ventre da mamãe, foi o primeiro nascimento. Depois Dvija, nasceu com um rito iniciático e passava a participar da vida religiosa. A duração dessa fase não era rígida. Durante esse período, o jovem devia aprender os Vedas, era treinado na realização de rituais, aprendia as normas de vida ou dever, que era o Dharma, e praticava a autodisciplina. Desde a iniciação, a criança deixava a casa de sua família e passava a viver com o mestre ou acharya, obedecendo às regras ascéticas em completa abstinência sexual. Então aí você vê o indivíduo maturando, se desenvolvendo e aí adquirindo habilidades, certo?
Logicamente que o Brahmana, ele ia se firmar nos deveres para a instrução à sociedade, né? Ele era um mentor da sociedade, então ele ia estudar para ser o próximo professor, o próximo mestre. O Kshatriya ia estudar para adquirir habilidades voltadas à proteção à sociedade. O Vaishya ia estudar para adquirir habilidades voltadas à manutenção, à produtividade para a sociedade. E o Shudra iria estudar e se preparar justamente para ser esse esteio, essas pernas da sociedade, que são os trabalhos gerais, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma foto de hoje das crianças estudando na escola, certo? E nós sabemos que o nosso ensino atual brasileiro é laico, porém, ele também abre brechas e margens na própria Base Nacional Comum Curricular, que é o documento atual que norteia a educação nacional brasileira, abre também espaço para a educação religiosa. Veja, mais uma vez, nosso documento laico aí, muito similar, se a gente for fazer o cotejo, com a questão da cultura védica. Então, eu costumo dizer que a cultura védica, ela não é uma cultura perdida, é o que nós vivemos de fato, entende? Só que a gente não dá esse nome porque a gente não faz o link com as instruções primordiais, mas acaba sendo, fazendo parte e acaba sendo um desdobramento das instruções primordiais. Aqui a gente vai ter o Grihasta, que é a próxima etapa. Então, o indivíduo ele conseguiu habilidades, competências, né, que é o conjunto de habilidades que nos propiciam fazermos algo, sermos protagonistas. Então, ele vai ser um protagonista social agora. Ele vai ter a casinha dele, a família dele, o espaço dele, que outrora era dos seus pais, né? Então, o Grihasta é o segundo estágio da vida dos homens segundo a tradição indiana, né, védica, vamos colocar assim. O estágio chefe de família, no qual ele se casa e passa a cumprir o seu dever social, tendo filhos e cumprindo suas obrigações para com as outras pessoas, como a caridade. Então, eu gostaria de destacar aqui que enquanto o dever princípio do brahmachari, o estudante celibatário, é o estudo, o Grihasta, o dever dele é justamente progredir com esse desdobramento social, mas o dever dele é a caridade. Então, o Grihasta compartilha, doa, né, que é dana em sânscrito, caridade. Ele compartilha, né, o Grihasta. Como assim? Nós gostamos naturalmente de compartilhar. Né? Lógico que a gente passa por um período de pandemia e tudo mais, mas nós gostamos de receber os amigos, familiares em nossas casas, de cozinharmos, de ofertarmos refeições, na verdade. Nós gostamos quando podemos de ajudar os outros em quaisquer situações. Então, o Grihasta, ele tem esse dever, princípio de fazer caridade, certo? De compartilhar, para que ele não caia nesse circuito unicamente egoísta e egóico, é meu, sabe? Então, o doar, o dar, ajuda eles a desenvolver essa consciência caridosa. Tá tudo bem? Então, os principais valores que guiavam essa etapa era a satisfação dos desejos. Então, veja como é o caminho védico, a cultura védica. O indivíduo ele pode satisfazer seus desejos de uma forma regrada, de uma forma equilibrada, de uma forma conectada com o Dharma. Entende? Então, ele não é eivado, ele não é tolhido no caminho védico. O indivíduo ele pode realizar seus desejos, entende? Só que de uma maneira equilibrada e conectada com o Dharma. Então, ele pode satisfazer esses desejos, processo guiado pelo Dharma, beleza? Eu aqui coloquei uma imagem de uma família feliz. Agora, próxima etapa. Veja mesmo a seriedade do processo. É Vanaprastha. Vanaprastha. Será que isso também, hoje em dia, nosso contexto nacional, aqui 2021, ele é muito estranho a nós, esse conceito? Eu acho que não. Veja mesmo, Vanaprastha, ou vida na floresta. Vana quer dizer floresta. É o terceiro estágio da vida das pessoas. E deveria ser iniciado quando a pessoa já estivesse cumprindo seu papel social. Aposentadoria, cumpriu o papel social. Seus cabelos estivessem brancos e seus filhos já tivessem se casado. Ao atingir essa fase, a pessoa poderia optar por permanecer com a família ou ir para a Vana, a floresta, e se tornar um eremita, vivendo ali com as dificuldades da floresta apenas e dedicando-se ao estudo espiritual, ao avanço espiritual. Então, eles faziam muita meditação, né, a questão
para entrar no Samadhi, ou mesmo a meditação em Deus localizado no coração, Paramatma, vários relatos e histórias antigas. Se sua esposa ainda estivesse viva, ela poderia acompanhar o marido à floresta e ficar morando, ou outra opção seria ficar morando com os filhos. Agora aqui, logicamente, coloquei essa imagem de um casal já idoso com cabelos brancos, que era o sinal de Vanaprastha, num ashram, como nós conhecemos hoje em dia, né, que são os retiros. Eles estão ali no meio da floresta buscando qualidade de vida, buscando aproveitar a aposentadoria, né, mas com autoconhecimento, né, buscando essa satisfação do autoconhecimento, da busca do cultivo de sabedoria. Beleza? Preparando-se para o quê? Para a passagem. Eternos viajantes. E, por último, é sannyasa. Essa última etapa em que o indivíduo, né, está no seu último estágio de desenvolvimento social, pessoal. Desenvolvimento pessoal. Então, é o estágio da vida em que a pessoa, né, se despede literalmente da vida material, buscando apenas a libertação ou moksha. Nessa etapa, ele passa a vaguear de um lugar para outro, sem residência fixa. No contexto védico, especificamente, havia basicamente dois tipos de votos que o sannyasi tomava para si, né, que era o Madhukari e a Pita. Ou seja, claro que hoje em dia, né, é diferente, a gente vai comentar. Madhukari é como abelha, ele vai de casa em casa, residência em residência, pedir um pouco de alimento para que ele possa sobreviver. Isso é Madhukari, né? E Piton, ele fica deitado na estrada como um pente, como uma cobra Piton, esperando que alguém vá lhe dê uma caridade. Na época antiga era assim a ordem sannyasa. Veja, né, que é bem diferente hoje. A gente, por exemplo, se nós fizermos um cotejo, uma comparação com os gurus de hoje, os sannyasis de hoje, né, que são líderes que pregam. Mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de abordar aqui nesse conceito do ashram sannyasa, que permanece. Prabhupada explica que a qualidade principal do sannyasa, a habilidade principal é a coragem, é o destemor. Fixem bem isso. Por quê? Porque ele, né, ele simplesmente está mesmo, de uma forma muito interna, só dependendo da providência, só dependendo de Krishna. Então, é notório observar que nessa etapa ele já se desvinculou muito internamente de todos os conceitos de meu, sabe? De posse, de concepção de ego, de identificação com o corpo. Então, essa é a fase sannyasa. Então antigamente ele simplesmente vivia assim, esperando a passagem, mas internamente com um conhecimento incrível, né, de autorrealização. Tanto que eles viajavam para elucidar as questões espirituais para os grihastas, para os chefes de família, para iluminar os chefes de família. Os sannyasis tinham também essa função, eles viviam viajando. E aí eu dei o exemplo aqui de Prabhupada, né, que deu inúmeras voltas ao redor do globo, né, viajando e propagando o conhecimento espiritual para todos. Por isso que eu coloquei a imagem dele como um sannyasi perfeito, mesmo sendo próximo da nossa realidade contemporânea. Então, era isso que eu gostaria de abordar, certo? Brevemente hoje com vocês. Eu vou aqui voltar para o Zoom junto com vocês, para a gente, então, finalizar, né, nosso encontro de hoje. Interromper com uma discussão. Eu queria engendrar essa discussão, né? Então, frisando essa questão da cultura védica, mas sempre trazendo para a nossa realidade, se nós quisermos nos assumir, né, nesse processo cultura védica, de praticantes da cultura védica, tá bom? Pessoal, agora é com vocês, tá? Deixa eu ver com quem eu tô aqui, que eu estava compartilhando a tela. Eu tô com a Ana, a Bia, a Carla, a Daniela, a Meire, a Neuza e a Nízia. E o Rui. E o Ramaputra. Eu já finalizei, tá? Se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. A Meire comentou que o comentário de Prabhupada, né, no Bhagavad Gita, sobre a mulher ser menos inteligente e infeliz. Você não acha que merecia uma nota de rodapé no Bhagavad Gita de Prabhupada? Sim, Neuza. Sim, seria essa parte do suprimento, exato. Porque eu acho que ele produz, né, os gêneros alimentícios, ele, né, na cultura védica mesmo, como ela é. Isso, Neuza, o Brahmana,
ele tá ligado à cabeça. Ele ali, naquele corpinho mesmo que eu coloquei para vocês, tudo bem. Naquele corpo que eu coloquei para vocês, o Brahman é a cabeça, sabe, a parte pensante da sociedade, que ilumina e guia a sociedade para o bem. Aí depois vem os chakras, que são os braços, né, que dão essa proteção, esse acolhimento a todos, indistintamente, né, a todos mesmo. E depois vem os vajras, que são essa produção que nutre o corpo, né, por isso que está associado ao estômago. E as pernas, que são chudras, que acabam locomovendo o sistema social, mantendo através do trabalho deles. Então está tudo assim, bem organicamente ligadinho, tudo bem? O Ramaputra fez retomando a questão do... Nada, Neuza. Retomando a questão do comentário, né, que a Miri fez ali muito pertinente, da questão da Gita, né, que ela leu ali o trechinho. Sim, é interessante fazer comentários, talvez, de rodapé, nas próximas edições, colocar um rodapé explicativo. E para vocês, eu já adianto que, assim, nos textos, né, tanto na Gita como no Bhagavatam, quando vocês forem estudar o Bhagavatam mais um pouquinho para frente, a gente vai se deparar também com algumas passagens nesse humor, nesse sentido. Então é necessário a gente ver com muita atenção e ver o que realmente Prabhupada estava querendo dizer ali dentro também, lógico, do seu contexto de cultura, né, que ele acaba trazendo ali da Índia, certo? Mas vai haver outras passagens, não, a Mary colocou muito pertinentemente essa passagem, mas existem outras, tá? Mas a gente é preciso ver muito pontualmente o que realmente está sendo veiculado ali, porque essas passagens, infelizmente, foram motivo de má interpretação e geraram maus hábitos e atitudes muito desconstrutivistas na ISKCON em relação à posição da mulher. Então, realmente tem que ver com muito carinho, muito cuidado e pontuar, né, o que é correto, tá bom? Sim, eu acredito, como o Rama colocou, que talvez notas de rodapé sejam interessantes, né? Mas isso vai depender da vontade dos editores, das futuras edições do Gita, por exemplo, né? Mas não deixaria de ser uma boa, né? Ainda mais agora que tem toda essa questão de empoderamento feminino. Sim. Principalmente no Ocidente, né? A mulher tomando cada vez um espaço mais protagonista. Sim. Isso está afastando. Se uma pessoa lê e não tem uma orientação, Sim. ela chega à conclusão que é um movimento preconceituoso. Sim. Tal, e nem se integra, né? Verdade, isso é muito verdadeiro. Tanto que, se a gente pegar, por exemplo, o chamado Bhagavatam, o Bhagavatam Purana, o primeiro canto, né, a gente tem ali uma passagem em que Vyasa, que é o compilador, né, dos Vedas, ele estava recebendo instrução do mestre dele, Narada, e ele fala assim, do sânscrito mesmo, que a literatura, né, do Bhagavatam Purana, chamado Bhagavatam, ia iluminar as futuras gerações. Aqui ele está falando de Kali Yuga, né, nós, e ele fala assim do sânscrito, essa literatura, né, ele fala Stri, Shudra, Dvija, Bandhu-Nahai, ele fala assim em sânscrito. E essa passagem gera tanto preconceito, e eu não entendo por quê, às vezes, porque Stri em sânscrito é mulher, Shudra são as pernas, né, do sistema védico, e Dvija, Bandhu é amigo, e Dvija é amigo dos duas vezes nascidos. Ou seja, a gente viu que Dvija é aquele que tem a segunda iniciação, ele passa pelo segundo processo iniciático. E, segundo Vyasa, né, o Dvija Bandhu, no contexto védico, é aquela pessoa que ela não é um Brahmane autêntico, ela acaba sendo uma pessoa que não é muito autêntica. Então esse é o conceito, né, literalmente do sânscrito. Mas aí Vyasa não, ele fala que essa literatura é para esse público, sabe, para essas pessoas. Por isso que essas pessoas em Kali Yuga são empoderadas, por isso que Prabhupada viu isso, né, como que a mulher é empoderada no Ocidente, como que ela é protagonista e ela é líder mesmo. Então, na verdade, Vyasa, o que ele queria dizer era incluir, são para essas pessoas, sabe? E era tão bondoso que ele colocou o conhecimento acessível a todas essas pessoas, a nós de Kali Yuga. Então, as pessoas interpretam de um jeito errado, preconceituoso, né, e colocam uma vestimenta nas escrituras que de fato não existe. Eu acho que é muito interessante de pontuar isso,
Porque vocês, no transcurso do estudo de vocês, do aprofundamento, vocês podem se deparar com outras passagens assim, que causam realmente um desconforto. Oi. Sabe o que me ocorreu aqui que veio na cabeça agora? Não esquecer. Quando houve a tradução, ela foi traduzida pegar em inglês, depois do inglês para o português. Sim. Sim. A gente não pode esquecer que no inglês a gente tem palavras que não estão traduzidas alteramente para o português, são adaptadas. Sim. Pode ser, não sei, não estou tentando justificar aqui não, tá? Mas pode ser que talvez na época, ao traduzir, as palavras escolhidas não foram as melhores. Sim. Né? Eu acho que pode ser uma hipótese. E outra coisa também que me ocorreu quando alguém estava lendo, que eu acho que é muito cultural, porque naquela época, ainda mais na Índia, acho que tinha pouquíssimas mulheres que estudavam, que faziam uma faculdade, acho que só aquelas que eram mesmo das castas mais altas, Sim. né? E isso eu acredito que de 1940 para frente. Então, acho que quando a gente está dizendo que a mulher era menos inteligente, eu acho que não foi no sentido ruim, mas foi no sentido de que talvez ela não tivesse tanto acesso à cultura, ao estudo, como os homens naquela época tinham. Eu procuro ver como mais uma proteção nesse sentido que vocês estão mesmo. Sim, sim. De que as mulheres deveriam ser mais protegidas por não terem tanto acesso ao estudo. Verdade. Verdade. Então, é exatamente isso, né? Então, se no momento o Prabhupada fala desse tom de que deve existir essa preocupação, que ele fala pai preocupado, sabe? Se a gente pegar realmente, se nós fizermos uma análise do discurso mesmo de Prabhupada, o humor dele, assim, se você sabe, assim, a priori as palavras chocam, mas se você entrar, assim, da alma mesmo, da escrita de Prabhupada, ele fala como um pai preocupado. E ao mesmo tempo, há passagens, né, em que ele fala isso que eu falei para vocês, como ele deu o exemplo de Draupadi, e mesmo a prática dele era de... Ele entendia a posição da mulher ocidental como essa mulher poderosa, que era líder mesmo na sociedade, né? E atuava, era protagonista. Acho que a gente tem que pontuar bem isso, né? Beleza? É isso mesmo. E é interessante, viu, Bia? Você colocou algo importante, porque, por exemplo, quando eu vejo alguma passagem que na tradução portuguesa eu vejo assim, mas como assim? Eu recorro para a tradução em inglês mesmo. Na escrita de propaganda em inglês, é bem legal fazer esse exercício. Porque às vezes, né, assim, também, se você puder passar aqui no chat pra gente, onde que tá esse trecho? Se eu depois eu vou dar uma olhada. Qual trecho? Porque amei o mesmo trecho que a gente trabalhava aqui. Sim! Amei. Qual foi mesmo o trechinho? Fala aí pra gente, por favor. Foi o capítulo 1, verso 40. Comentários. Ok. Capítulo 1 da Gita. 40. Ela colocou aqui, isso. Tá. Eu vou olhar depois direitinho no canal, vou procurar no meu texto. Porque eu acho que não aconteceu isso, gente. Algum erro de tradução literal e às vezes as palavras escolhidas não são melhores. Porque é ofensivo quando a gente lê, né? A gente, enquanto mulher, eu procuro pensar dessa forma, que é muito cultural e pelos documentários que eu assisto, verdade, já até assisti um recente, a gente vê como uma mulher é tratada. A mulher, ela meio que é criada para casar e ter filho, né? E, tirando, óbvio, aquelas famílias muito ricas, que mandam os seus filhos estudar. As universidades, né? Mas eu acho que aquele indiano de casta mais baixa, ele ainda tem forte essa coisa de que a mulher fica só pra procriar, casar e procriar, Sim, né? sim. Tanto que a gente vê esse documentário, a luta de algumas mulheres para estudar, fazer uma faculdade. Então acho que não é bom nesse sentido. Eu acredito que deva ser mais nesse sentido, mais cultural, sabe? Uhum. Foi uma desvalorização, mas ele replicou, né, na explicação dele, uma lei de cultural que a gente não está isento disso, né? Sim. Que os nossos viés culturais. Sabe? E a gente estudando mesmo,
escola de Prabhupada vê muito essa questão da cultura que ele traz consigo, com certeza. E a gente vê também essa preocupação, né? Eu vejo assim, fazendo análise do discurso também, que ele exortava mesmo os homens, exortava os homens a serem esse agente protetor, sabe? De cuidado, de amparo, né? Então, historicamente, nós vemos, a gente está repleta de saber na história, por exemplo, ocidental, como que o homem se desvirtua nesse aspecto, literalmente, de agente protetor, de agente de amparo. Obrigada. Eu não sou capaz de discutir exatamente, mas eu gostaria de colocar duas pequenas histórias, tá? A gente está falando aqui do Bhagavad Gita, que foi escrito aí, eu não sei há quantos milênios atrás, a tradução, a escrita Prabhupada da década de 70, né? Aí eu vou colocar aqui, eu também, como uma filha, eu considero mais uma questão cultural, né? Uma questão cultural. E lógico, a gente tem que, na realidade, tem que ser dos Vedas, que somos espíritos, né? Desenvolvimento, para esse desenvolvimento, nós estamos aqui na matéria com esses corpos. Mas se é um corpo feminino ou masculino, vamos dizer assim, tem as suas diferenças, obviamente, mas na nossa essência não é diferente. A nossa alma, aquilo que a essência que faz voltar ao lar, né, não é diferente. Mas vamos contar aqui a questão da cultura, né? Então, na cultura, eu vou contar aqui duas histórias, né? Só para que eu entenda como cultura, como cultural também. O próprio machismo, muitas vezes, o machismo na essência vai ser para uma proteção. Só que aí nós somos seres imperfeitos e acabamos desvirtuando, como acontece em tantas culturas onde as mulheres passam a ser escravas da pior forma possível dos homens. Mas, na essência, seria uma proteção daqueles seres mais frágeis, fisicamente somos mais frágeis, e não iríamos para a caçada, para proteger a comunidade de uma invasão de outros guerreiros. Aí eu comecei a me despertar. Eu quero contar duas coisinhas bem particulares. Uma casa onde tinha uma causa bastante humilde, né, de um pai que trabalhava muito, uma profissão muito humilde, e que logo que os filhos começavam a crescer, eles precisavam colaborar com a subsistência da família. Então, para os filhos, o pai pedia uma colaboração semanal. Os meninos cresceram, então eles precisavam também trabalhar e semanalmente tinham que contribuir com alguma coisa para a submissão. Ele considerava ele como um homem machista, considerava as meninas umas criaturas mais frágeis. Ele não pedia, não exigia essa colaboração. Entendi. O outro foi o trabalho para incentivar mulheres a irem para as áreas de ciência, tecnologia, ciência e tecnologia, né? Foi alguém falar sobre essas áreas, incentivando as jovens meninas. Ao final da palestra, uma das meninas foi chorando, agradecer a palestra, dizendo que ela queria fazer engenharia, mas que o pai dela não deixou, porque engenharia não era coisa de mulher. Entendi. Então, essas duas histórias é o seguinte: uma das histórias tem menos de 100 anos. A outra história foi um trecho mais do Brasil, um trecho Rio São Paulo, foi quase Paraíba, em 2018. Ok. Então, quando a gente está falando de uma cultura de milênios e tudo mais, a gente ainda, culturalmente, na verdade, ainda não estamos sendo vistas como ou mais frágeis, ou com preconceito, que sejam, mas a cultura, né,
Ah, tudo bem. Vamos conversar, exatamente. Vamos conversar. E olha só que interessante também, se a gente observar aqui a própria referência de Krishna aqui na Gita, eu acho que também nós podemos também nos ater, né, a essa questão, né, dessas qualidades, entre as qualidades femininas, né, que Krishna coloca. Então, quando ele coloca a fama, a fortuna, a linguagem, né, a fala, a memória, a inteligência, a firmeza e paciência e perdão, né, e paciência, inteligência. Então veja como acaba, eu vejo assim, que Krishna mesmo, ele coloca de uma forma muito sólida, né, essa questão dessa força da mulher, né, na sociedade. Então, quando eu vejo alguma passagem assim que aparentemente ela me choca ou causa estranhamento, eu procuro justamente saber, né, o que está ali nas entrelinhas ali do discurso Prabhupada. Então eu vejo como isso também, como essa questão, essa carga, né, cultural, e também como esse sentimento, né, de pai mesmo, assim, de ver, né, as mulheres assim, protegidas, não o contrário, entende? Eu peguei aqui a minha namorada que está para uma amiga, estou relendo aqui um trecho também que eu tinha lido, e eu já estou dando uma outra interpretação. Fale aí. Eu acho que realmente é nesse sentido, porque ele fala assim, nossa, como as crianças têm muita tendência a se deixarem desencaminhar, as mulheres necessitar dessa liberação. Portanto, as crianças e as mulheres precisam se proteger. Isso. Os mais velhos da família. Eu acho muito ligado ao fato de que quando uma mulher se desconfiava, ela estava muito mal falada. E as famílias não conseguiam mais casar aquela mulher. Ela ficava mal falada mesmo. Então, acho que você vê muito forte nesse sentido de que os homens, os mais velhos, tinham que proteger essas mulheres para que elas não se desvirtuassem. Mas eu vejo muito nesse sentido de protegê-las, para que elas não caíssem na criação. Assim, se eu não me engano, em alguns lugares da Índia ainda tem a questão do apedrejamento, não tem? Acho que, infelizmente, mas tem essa cultura de apedrejar a mulher que descobriram que houve aparição. Depois, lá no finalzinho, ele fala que os homens responsáveis também não vão morrer. Então, aí ele tira a culpa da mulher. Ele fala lá no começo que tem que proteger essa mulher que ela não caia, né, em tentação também da mulher. Depois, no final, ele fala que homens responsáveis também podem provocar essa mulher. Isso. Muito ocidental hoje em dia, né? Agora que defendendo a mulher. Então, e aí coloca a responsabilidade, né, em ambos, é verdade. Eu acho que pode ter sim alguma tradução aí para da língua portuguesa, mas eu acho que é muito mais nesse sentido, né? Eu assisto muito as lives do Chandra essa semana, ele faz sempre live. E essa semana mesmo, olha que interessante, ele fala do poder da mulher enquanto hoje, né, a Cristina, ela valoriza isso. Ele até deu um exemplo, ele falou que lá no Rio, onde ele mora, quem é a gerente geral é uma mulher. É uma devota mulher que cuida de tudo. E ele citou esse exemplo, ele falou, para vocês verem como eu não acredito na força da mulher, como eu acho que as mulheres são inteligentes, quem faz a administração da economia urbana é uma mulher, uma devota mulher. Bacana. Veio isso na cabeça porque ele falou isso justamente essa semana, ele estava falando justamente dessa questão do empoderamento feminino. Sim. Porque eu acho que as mulheres naquela época sofriam demais, principalmente na Índia, né? Imagina que eu vi um documentário recente, que era a história de uma menina que ela queria casar com a mãe da vida dela, mas ele era muçulmano, e a família então proibiu. E aí ela foge com ele, e a família descobre, traz ela de volta. E aí a mãe tenta encobrir tudo, faz de conta que isso não aconteceu nada, que ela ainda era virgem, arruma um marido para ela, o marido se apaixona, o marido e casa com ela. Não é muito forte essa questão lá na Índia, né, da mulher
linguagem da época diferente. Verdade. Verdade. Então veja, né? Quanta discussão bacana, diálogo aqui, reflexão, né? E há realmente muito que se pensar, né? A gente não tem como esgotar o tema mesmo, né? Mas o que eu queria mesmo assim, abordar é essa questão da cultura védica e pensar como valores milenares eles podem servir, né, como esse norte para a nossa vida atual, moderna, contemporânea, qualquer coisa que seja digital, né, qualquer termo que a gente queira definir essa nossa vida, né, profissional e tudo mais. Pessoal, alguém tem, eu agradeço a Bia, a Meilin, a Deus, todo mundo que fez aqui colocações, observações muito pertinentes. Alguém mais gostaria de se posicionar? Também foi um prazer muito grande para mim. A gente podia tão enriquecedor essas discussões que a gente podia ter isso quinzenalmente, pelo menos. Quinzenalmente, é verdade. Com certeza. Eu também só tenho a agradecer a vocês pela presença, tá? Nós gravamos o material, a gente vai estar disponibilizando, o pessoal que não pôde estar aqui conosco hoje. E, então, desejo para vocês um excelente fim de tarde, de domingo, bom descanso, para a gente começar amanhã com todo o gás, né? Nossa vida e comida. Obrigada a vocês. Hare Krishna, tchau, tchau. Tudo de bom.